Olá, pessoal. Bom, esse vídeo é uma resposta a um colega que fez uma pergunta ah, sobre patogênese de edema. Na verdade, a pergunta que ele fez é uma pergunta ah, recorrente, tá? É uma dúvida comum e que envolve justamente a dinâmica de fluidos dentro do sistema cardiovascular e interação com o sistema linfático. Então, a minha ideia é fazer um vídeo aqui rápido, uma explicação bem direta para tentar esclarecer essa dúvida. Tá? Então, a gente tem aqui um, um esquema onde eu tenho o nosso sistema cardiovascular, né, sistema circulatório, a porção final dele, esquematicamente, com a artéria, arteríola, e aqui a microcirculação, capilares, nós temos isso em vermelho, né? E aqui em azul, vênulas, veias, e em verde, vasos linfáticos, tá? Isso aqui esquematicamente, para a gente ter uma ideia do que acontece. Bom, as forças que atuam no deslocamento de líquido nos nossos tecidos tem duas forças envolvidas, tá? Que são forças hidrostáticas e uma força que a gente chama de pressão oncótica. Tá? Vamos lá ver em detalhe o que são essas duas. Primeiro é pressão hidrostática. Tá? O que é pressão hidrostática? É a pressão de um líquido dentro de um recipiente contra a parede. Então, o sangue que é bombeado do coração, tá? Existe uma pressão lá que é dada em milímetros de mercúrio e isso está exercendo uma força contra a parede do vaso. Tá? Essa força existe tanto aqui na porção arterial quanto aqui na porção venosa. Tá? Ambas têm força hidrostática atuando contra a parede do vaso. A diferença é que a pressão hidrostática na porção arterial é alta. Tá? E E essa pressão hidrostática é o principal responsável pela saída de líquido, tá? Do interior das artérias para o interstício. Então aqui a gente tem saída de água. Uma outra força que existe é a chamada pressão oncótica. A pressão oncótica nada mais é do que uma pressão osmótica, tá? Lembrando de osmose, né, que é a passagem de um solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado para diluir. Então, aqui a gente tem o sangue e essa pressão oncótica nada mais é do que pressão osmótica, onde o soluto, o que está diluído ali, são macromoléculas. No caso do sangue, do plasma, essas macromoléculas são proteínas e a principal proteína é a albumina. E a pressão osmótica aqui é considerada baixa, tá, no componente arterial. Pressão oncótica considerada
baixa. Tá? Bom, e então é nessa porção aqui que a gente vai ter a saída de água, principalmente. À medida que o sangue vai fluindo, tá, pelos vasos e passa da porção arterial para a venosa, o que vai acontecer? A pressão hidrostática, aqui, o componente venoso, tá? Pressão hidrostática. Começa a cair. Tá? Lembrem-se, do lado de cá a gente não tem o coração impulsionando esse líquido, tá? Então essa pressão alta é dada pela força da bomba do coração. Aqui a gente já não tem. Existe uma pressão pós-capilar aqui no componente venoso, tá? Pelo deslocamento de fluido, porém essa pressão é muito mais baixa. Tá? Então aqui a gente não tem mais a pressão hidrostática forçando o líquido contra a parede do vaso e fazendo com que a água saia do vaso. Por outro lado, o que a gente tem é que, como nessa porção o líquido vai saindo, do lado de cá, à medida que vai perdendo o plasma, vai perdendo água, a pressão oncótica no componente venoso começa a subir. Então, o plasma, tá? Então essa solução que é o plasma, tá? Com solvente, a água e o soluto, proteínas, passa a ser mais concentrado do que o meio extracelular. Então, essa pressão, como o meio está mais concentrado dentro do vaso, isso daqui começa a fazer com que a água volte para o interior dos vasos sanguíneos. Tá? Então, esse é o mecanismo básico de deslocamento de água para sair do meio cardiovascular, tá? E entrar dentro do vaso. Qual que é o papel dos vasos linfáticos aqui nessa história? É que a água não volta completamente para o interior das veias. Tá? Existe uma sobra de líquido que permanece no interstício. Então, esse aumento de pressão oncótica na veia não compensa completamente essa pressão hidrostática alta aqui no compartimento arterial. E aí é que entra os linfáticos. A função do linfático, tá? Além aí do papel dentro do sistema imune, né, com os linfonodos inseridos aqui ao longo do trajeto desses vasos, o papel dos linfáticos é fechar essa conta. Tá? Então, esse resto de água que permanece no interstício, aqui no compartimento, na porção venosa, vai ser capturada pelos linfáticos. E é por isso que, em condições normais, nós não temos edema. Tá? Então,
dos mecanismos uma das situações clínicas mais comuns de se ver edema é quando existe um problema na circulação linfática. Tá? Então, isso a gente vê principalmente em paciente oncológico que precisa retirar linfonodo. Então, um linfonodo que está localizado aqui nesse ponto, se for retirado, a gente termina tendo o bloqueio, tá, da circulação linfática nesse ponto. Então, o paciente passa a ter uma insuficiência linfática e isso vai promover um edema. Tá? Paciente, para mulheres com câncer de mama, que precisa fazer ressecção, retirar a mama, retirar linfonodos axilares juntos, vão ter edema no braço, ali daquele lado. Tá? Então, esse é o conjunto de forças, tá? Esquematicamente básico existe, os valores dessa pressão e dessa pressão aqui são conhecidos, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? O que é importante é que vocês entendam esse mecanismo, tá? Que se a gente tem excesso de fluido do lado de cá, isso aumenta a pressão hidrostática, tá? Favorecendo a saída de líquido. Se a gente tem alteração no conteúdo proteico do sangue, também a gente pode ter uma diminuição de pressão oncótica do lado de cá, comprometendo a recuperação de água para dentro de uma veia. Se a gente tem uma obstrução venosa, se por algum motivo essa veia aqui sofre uma obstrução aqui nesse ponto, a água não vai, o sangue não vai seguir o seu trajeto normal, tá? E isso vai levar a um aumento de água aqui e aumento de pressão hidrostática no componente venoso. E isso favorece edema. Tá? Então esse é o conjunto de forças aí que equilibra e rege o mecanismo básico de formação de edema em tecidos. Tá? Eu espero que isso aqui tenha esclarecido. Se essa dúvida persistir, entrem em contato que eu refaço essa explicação, tá? Porque isso daqui é extremamente importante e preciso que isso fique bem claro, tá? Então, bom estudo, eu espero o retorno de vocês sobre esse assunto.